Equim Semijoias, uma loja para você se encantar. Joias em banho de ouro 18 quilates, ródio, joias em steel, joias prata 925, do básico ao luxo. A Equim Semijoias está localizada na rua Topázio, número 455, Jardim Nomura, em Cotia. Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do nosso queridinho programa InspiraCast. Bom, a semana passada a gente estava com o tema O Que Te Move, que é super especial esse tema pra gente, e não poderíamos convidar uma pessoa mais motivadora, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é o nosso convidado de hoje, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas eu, Richelle Rueda, formada em Direito, fotógrafa há mais de 14 anos, influencer, idealizadora do meu queridinho também, Time Divas Empreendedoras. A gente tem um grupo tanto no WhatsApp e também um perfil no Instagram para mulheres, divas maravilhosas, empreendedoras ou não. Desde que seja mulher, você está convidada também a participar desse grupo com a gente. E já se inscrevam aqui no nosso canal, programa InspiraCast. Ativa o sininho para não perder nenhum episódio, porque tá sempre sensacional. E lá no Instagram, programa InspiraCast. Nosso programa, nossos episódios passam todos os domingos, às 18 horas. Ao vivo no chat, eu e a Patrícia Pigozzi, maravilhosa. Fala de você, maravilhosa. Então vamos lá, eu sou a Patrícia Pigozzi, sou psicóloga, com MBA em Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, coach executiva, mentora profissional de líderes e relacionamento interpessoal. Atualmente aí cursando Neurociência do Comportamento. Estou aqui como idealizadora do programa InspiraCast para dividir aí bons momentos e bons conteúdos com todos vocês. Ah, mas antes de falar do nosso convidado especial, eu quero agradecer a Equim Semijoias, né, Paty? Sim, olha isso! Patrocinadora oficial. Olha esse look no meu cabelo, gente. Do nosso Arrasou. programa. E a gente está usando hoje todas as semijoias maravilhosas. Sim, patrocinador. E sem contar que o local, a loja é maravilhosa, fica no centro de Cotia. Chegando lá, pessoal, primeira coisa, tem um café maravilhoso com bolinho todos os dias. Você pode experimentar todas as joias, semijoias, olhar os looks. Enfim, é incrível, uma experiência encantadora. Vale a pena conhecer. Não tem como sair de lá sem comprar, gente. Impossível. Aquele cafezinho, aquele bolo já chama, sabe? Bom, então vamos apresentar o querido convidado, que é o Jacinto. Opa, Pablo Jacinto. Ele é advogado e tem as empresas que é a Jacinto Law, é isso? Law. Exato. E o eMind Invest. Isso. Olá, Pablo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você tem uma história incrível. Estou super curiosa por conversar com você. Desde já, a gente agradece a sua presença. Muito obrigada por aceitar a participação, né, Paty? E fala um pouquinho de você. Quem é o Pablo? Obrigado aí pelo convite, é uma honra aqui estar com vocês duas, né? Eu acompanho, já assisti vários aí. Obrigada. Podcasts, muito bacana. E também gostei das joias, viu? Já vou passar lá para presentear a esposa maravilhosa. Karina, linda. Ela merece, ela com merece certeza, aqui. muito, né? Então, eu me chamo Pablo, né? Sou advogado, vocês já me apresentaram. Sou pai do Daniel e da Alice, já mando um beijão para os dois. Marido da Karina, como você falou, Karina Pala, fisioterapeuta, aqui granjeira antiga, né? Uma tradição aqui na granja. E estou aqui para dividir um pouquinho da minha história, um prazer aqui estar falando um pouquinho sobre... Gosto muito dessa questão da motivação, de trabalhar e viver com um propósito. E é isso que eu acredito. Ai, que Eu lindo, tenho isso certeza que você acredita. Com certeza mesmo, não temos dúvidas disso. Então, vamos começar? Então, Bora. pra gente começar, conta um pouquinho pra gente a sua relação com o direito, essa história, como foi? Conta pra gente. Eu falo, né, que o direito, eu não escolhi o direito me escolheu. Eu trabalhava para um grande empresário que bancava
meus estudos. Minha família inteira trabalhava para ele, a quem eu sou muito grato. E eu imaginava que eu trabalharia na empresa dele, né? Porque a empresa dele era conhecida, Arisco, né? Uma empresa conhecida. E ele vendeu, hoje ele tem outras empresas. Eu queria fazer administração para trabalhar na empresa dele. E aí, um dia que eu me formei, ele me perguntou o que eu faria. Eu falei que era administração. Ele falou, não, administração não, faça direito. É o futuro profissional no Brasil, é o direito. Nos Estados Unidos e outros países, nenhum empresário faz nada sem consultar um advogado antes. Então, eu falei, ok, vamos lá, direito. E foi assim que eu comecei, prestei a faculdade, comecei a cursar. Confesso que no início eu não me identificava, por muito tempo eu não me identifiquei. Não com a matéria, mas com as pessoas, né? E todo aquele glamour, aquela pompa. Mas quando eu comecei a fazer estágio, eu comecei a enxergar o meu caminho no direito. Que como eu fui muito ajudado, eu sempre tive um desejo de ajudar os outros. Eu sou testemunha. É até uma forma de eu agradecer essa pessoa que me ajudou. Já que eu não posso agradecer diretamente para ele, eu agradeço ele passando adiante, né? Ajudando outras pessoas. Então, isso está no meu DNA, a Patrícia conhece um pouquinho. E eu vi que no direito era uma grande ferramenta para ajudar pessoas, né? E aí eu comecei a fazer estágio, depois profissionalmente, trabalhei num grande escritório, atuava na área empresarial. E todo mundo, mas aí você gosta de ajudar pessoas e está trabalhando para a empresa? Eu falo que empresa é uma ficção jurídica. Não existe empresa, existe um monte de pessoas reunidas. Sim. Mas empresa, você pega uma empresa, você conversa com a empresa, com a parede. São pessoas, né? Exatamente. Então, mesmo advogando na área empresarial, no final das contas eram sempre pessoas. E o direito, realmente, você pode fazer a diferença. Tinha um professor que sempre falava que o direito é a voz daquele que não pode mais falar, né? Então, a gente tinha o advogado, ele tem uma ferramenta poderosa para ajudar as pessoas, né? Fazer justiça, para fazer as pessoas serem defendidas, serem ouvidas. Então, eu assim me identifiquei e acabei me apaixonando e sou apaixonado pela advocacia. Ela te abraçou. Ela me abraçou, exatamente. E eu trabalhava num grande escritório, só que quando comecei numa grande estrutura era maravilhoso, ganhava bem, todo aquele prestígio de um grande escritório, só que eu não tinha o contato direto com o cliente, com a pessoa. Então eu comecei a me distanciar de novo, de não ver o resultado do meu esforço, do meu trabalho, impactar na vida de outra pessoa. Foi aí que eu passei pelo jurídico interno de empresas grandes também, da Liquigás, do Grupo Petrobras, e era gostoso o mundo também nas empresas, mas o mundo corporativo também era uma estrutura que eu não gostava, muito grande. Eu queria sempre ter essa coisa pessoal. E aí ficou claro que o meu caminho era abrir meu próprio escritório. E foi quando eu decidi trabalhar o triplo e ganhar pela metade. É verdade. Não, porque eu vou ser empreendedor, eu vou ter meu próprio negócio, eu não vou trabalhar. Exatamente. Aí você viu que você é tudo, né? Aí foi assim, foi bem difícil, né? Confesso que foi bem difícil. Mas eu pude ali imprimir os meus valores, a forma como eu acreditava, seja na relação com as pessoas com quem eu trabalhava, diferente do mundo corporativo, ou no escritório grande, né? E especialmente com os clientes. Então foi muito, sempre com objetivo de respeito ao ser humano, às pessoas. E naquela época, né, isso faz 18 anos, as pessoas, Pablo, você está sendo muito naive. Isso não vai dar certo. Você não vai ganhar dinheiro dessa forma. Não é assim que se ganha dinheiro. Só que eu não consegui fazer de outra forma. E eu insisti, patinei bastante. Né? E é engraçado que hoje o que eu fazia lá atrás, se pregar, hoje se diz que é o que é moderno, com as melhores práticas. Você fala, como assim? A gente fazia por acreditar, né? Então as pessoas fazem agora porque é moda, porque é hype e tal, mas tem que fazer porque você acredita, né? Então aquilo... Tinha um propósito, né? E aí eu fui agregando pessoas também com... o pessoal brinca no escritório, que eu sou salvador de almas, assim, que estão abandonando, na beira de abandonar o direito, e eu resgato e se tornam grandes profissionais. A Patrícia conhece alguns dos meus sócios,
3 sócios meus estavam desistindo do direito quando eu trouxe para o escritório e hoje brilham, né? Muito mais do que eu. E também porque pessoas que também não conseguiam imprimir os valores e se identificaram com esses valores que a gente tinha e abraçaram e levam adiante isso hoje. Hoje o escritório somos quase 20 profissionais, então a gente atende empresas, algumas grandes, médias, pequenas empresas, e sempre com essa pegada. Para vocês terem ideia, durante a pandemia, né, todo mundo imaginou que as empresas que iam quebrar, a gente não perdeu nenhum cliente. A gente cresceu 20%, 30% durante a pandemia. Nosso turnover é quase zero, né? Os poucos clientes que saem é porque a gente decide que não vai dar continuidade por alguma questão, principalmente de não identificação mais, porque a gente realmente está muito conectado com o cliente, abraça o cliente, trabalha com amor, com prazer. O que eu sempre falo, se você não é feliz no trabalho, você não é feliz na vida. Então, Exatamente. A gente criar um ambiente onde eu pudesse ser feliz e as pessoas que estão ao meu redor também sejam felizes, porque se elas não forem felizes, isso vai impactar também na minha vida. Com certeza. E, Pablo, agora uma curiosidade aqui, né, gente? Bora para aquela viagem? Bora para saber? Ou não? Você ainda vai continuar aí, Paty? Não, vambora. Olha só, a gente sabe, né? Eu conheço um pouco mais da história, mas a questão de te chamar para falar de propósito, de missão de vida, de valores, tá muito ligado à pessoa, né? Então, você é um inspirador. Então, assim, você inspira todos que te conhecem, todos que têm um convívio contigo, sabe disso. Você não precisa falar, é vivido na sua pessoa. E você tem uma experiência de vida sensacional. Incrível, que eu acho que você vai contar, para quem não te conhece, né? Porque quem conhece sabe da história e que deve ter até passado, né? Visto, acompanhado o movimento. Quem não te conhece, com certeza, tem muita gente aí que sonha com isso. E é um propósito de vida. Então, a gente sabe que você teve 500 dias aí de volta ao mundo, né? Nossa. A gente também sabe, pela Karine e por você, né? Que vocês foram namorados e voltaram casados. E a gente queria conhecer um pouquinho mais a fundo dessa história e o propósito disso, né? Dessa primeira viagem, porque a gente também sabe que tem algo por aí. Que está por vir. O que te moveu a fazer essa viagem? Quando foi? Como foi, né, Paty? E o legado. Eu vou lá atrás, hein? Vamos lá. Porque acho que tudo vem, né? Da nossa primeira infância, muitas coisas que a gente vive hoje, tem os gatilhos, tem uma construção, vem lá de trás. Eu vi uma família humilde, sou de Joinville, de Santa Catarina, e lá tinha um tio meu, de todos os meus tios, que foi um tio desbravador, um aventureiro. Ele foi morar na Bolívia, no Peru, e aí ele falava espanhol e eu ficava encantado com as histórias dele, né? Mas imagina, aquilo para mim era inatingível, viajar para fora, até para o Nordeste. De avião, pegar um avião, nunca tinha voado. E há muitos anos atrás era muito mais difícil que hoje. E aí para outro país era uma coisa quase inatingível, na condição de vida que a gente tinha na época, mas aquilo ficou no meu imaginário. E eu sempre quis, né? Então, na época eu tinha tempo e não tinha dinheiro. Aí eu comecei a trabalhar. Minha família inteira ficou no sul. Meus pais vieram morar no litoral, depois voltaram para o sul. Eu continuei, sou o único que estou por aqui ainda, em São Paulo. E comecei a trabalhar muito e ter dinheiro. Quando eu trabalhava nesses grandes escritórios, o jurídico de uma grande empresa. Só que eu não tinha mais tempo, né? Eu fiquei 3 anos sem férias. Aí... abrir meu próprio escritório. Aí piorou. Eu já não tinha mais tempo nem dinheiro. Aí ferrou tudo. Voltei para a condição anterior. Mas eu falei, eu quero viver isso. Aí como eu ia muito para Petrobras no Rio de Janeiro, eu tinha muitas milhas. E aí um dia eu peguei, as milhas estavam para expirar, e falei, vou comprar passagem. Comprei uma passagem para Bolívia, indo pela Bolívia e voltando pelo Peru, que era o trajeto que meu tio fez. E fui sem dinheiro, raspei cheque especial e fui. Aí viajei 28 dias. E aquilo foi transformador na minha vida. Porque eu percebi que viajar... Essa você fez sozinho? Fiz sozinho. E aí todo ano eu voltei tão transformado, tão tocado por aquilo, que eu decidi que aquilo seria... Eu faria todo ano. Não importa
a condição. E eu percebi que, como mochileiro, existe uma forma de viajar muito barato. E eu comecei a fazer isso todo ano, e comecei a conhecer todos os países da América do Sul. São só a Guiana ali que eu não conheço, todos, eu já viajei por todos. E eu me achava o máximo em viajar 30 dias, os meus amigos também achavam o máximo, porque eles nem tiravam férias. Eu tô achando Só que aí máximo também. Só que aí eu comecei a cruzar com nisso. os europeus e falava, você tá viajando quanto tempo? 6 meses. Eu falei, como 6 meses? 1 ano. Como assim? 2 anos? Aí você como falou, nossa, assim? eu não viajo nada, né? Eu não viajo nada. Como é que esses caras falam? Aí, nos 28 dias. Aí, esse cara é milionário, né? Ele contava a história dele. Não, eu gastei tanto. Eu fazia as contas. Pô, mas esse dinheiro eu consigo juntar. Não é tanto dinheiro assim. E aí eu decidi, naquele dia, eu falei, eu não posso agora, mas daqui a 5 anos eu vou dar uma volta ao mundo. E aí que é o lema da minha vida, que a Paty conhece bem, que eu falo, marca a data que o dia chega. Para todo sonho que você tiver, marca uma data, dia, mês e ano, que ele vai acontecer. Depois eu explico, se vocês quiserem, eu me aprofundo nesse ponto, porque eu acho que ele é muito poderoso. Mas é sobre a lei da atração, esse ponto ou não? Não, sem teoria. Tá, sem teoria. Por que funciona para mim? Depois você me explica. E como funciona para mim. Tá. E aí, nesse inteirinho, acabei conhecendo... Decidi que faria isso em 2013. No caminho, conheci a Karina, né? E ela fala, que eu não lembro, ela fala que na primeira 1 hora que a gente estava junto, eu já falei que eu daria a volta ao mundo para ela, e aquilo encantou ela, porque eu a conheci porque uma amiga disse, eu procurava alguém que gostava de esporte, de viagens, me apresentaram ela por isso, e deu certo. E começamos a namorar, ela tinha 2 empregos públicos, e ela, em determinado momento eu convidei, ela topou, pediu a exoneração dos 2 empregos, e nós fomos uma viagem de volta ao mundo, percorremos 33 países, muito pela Ásia e pela África, e foi maravilhoso, assim, foi mágico. A gente escolheu países que fossem menos caros, né? Mais viáveis financeiramente, com um desafio físico, que naquela época da nossa vida era o melhor momento. Eu sempre falo, tem um cliente que me fala, Pablo, eu não acredito, você conhece 50 países e não conhece Paris. Eu falo para ele, Paris eu posso ir com 90 anos de cadeira de roda, eu consigo visitar Paris. Agora, ir na base do Everest, não é qualquer momento que dá para ir. Exatamente. Né? Então... E o que você fazia, assim, ali nos países que você parava? A gente queria conhecer pessoas, a gente queria conhecer... Essa primeira viagem foi queria muito viajar, conhecer grandes belezas naturais, grandes marcos, né? Mas a gente era muito ligado à natureza. E a gente ia percorrendo, a gente não sabia nem onde ia dormir à noite. Nossa, que legal. A gente encantada. A gente ia indo, né? Logo depois que seus telespectadores podem pesquisar, um evento chamado Kumbamela. Kumbamela. O Veríssimo, que é um escritor, que inclusive eu acho que ele mora na Granja, ele tem um vídeo, ele tem várias reportagens falando sobre esse evento. É um encontro que acontece a cada 12 anos, a cada 4, mas o Mahakumbamela, que é o maior, acontece a cada 12. E era naquele ano 2013 que ia acontecer. E a gente saiu do Brasil e foi direto para a Índia nesse evento, onde 100 milhões de pessoas se reúnem numa região, porque eles acreditam que ali pinga a gota da imortalidade. Então eles os sadhus, que são aqueles homens que se despediram de todos os bens materiais, eles andam nus, cobertos de cinzas, que vivem nas cavernas, nas florestas ou nas cidades, eles todos se reúnem para esse evento. E a gente foi direto para esse evento, e ali a gente aprendeu uma coisa mágica, de várias palestras, todos os gurus do mundo inteiro vão para lá, e que eles chamavam de sincronicidades, ou em inglês é o que tem gente que chama de flow, que você se deixar guiar, que existe a vida, tem um fluxo. Se você se permitir guiar, as coisas vão se abrindo. A gente tem muito a ilusão do controle, a gente quer controlar a direção, o timing das coisas, e às vezes briga contra uma maré, que se deixar seguir, vai com mais fluidez. E a gente aprendeu desde o início, e a gente praticou a viagem inteira. E esse evento que vocês foram, você descobriu aqui ou você descobriu lá? Eu descobri
por causa do Veríssimo, e aí eu fui conversando com outras pessoas e fui pesquisando e eu descobri antes. E eu falei, eu quero ir para esse lugar, né? Tive fascinação por esse evento. E você imagina 100 milhões de pessoas no mesmo lugar. Não dá para imaginar, assim, não dá para mensurar, porque é muita gente. E tudo acontecia de forma tranquila, fluida. Foi mágico. Eu ia falar mágico mesmo. Sensacional. Então a gente percorreu toda a área, então da Índia, fomos Sri Lanka, Nepal, e aí no Nepal a gente fez o trekking ao campo base do Everest. Foram 19 dias de caminhada nas montanhas, onde a roda não chegou ainda. Né? Não existe carro, não existe moto, não existe bicicleta, não existe carrinho de mão. Tudo eles carregam nas costas, e subindo as montanhas. A gente iniciou em 2.800 metros e foi até 5.300. E aí fiquei doente, foi um grande desafio. Tive uma infecção intestinal e foi doloroso. Foi super difícil. Chegou a ir pro hospital? Não tem lá? hospital ali. Ali o helicóptero ele passa o dia inteiro. É um vale. Mas ele não pega você? Um vale. Das 16 montanhas no mundo acima de 8.000 metros, 8 estão ali e você caminha entre elas. Você começa caminhando aquele vale, os rios, aqueles árvores, aquelas pontes suspensas gigantes. Já viu uma foto disso? Aquelas pontes gigantes onde passam os iaques junto com os carregadores, tudo nas costas, e vão subindo. E você paga um seguro, né? Porque se você passar mal, por um helicóptero te buscar, porque nada chega lá. Então, isso mesmo, o helicóptero não foi te buscar, então não precisou, você ficou lá passando mal. Não precisou. Quando o tempo fecha, não tem helicóptero. E aí você começa a ver as pessoas amarradas em cavalo descendo azul por causa da apoxia, porque tem pouco oxigênio. Muito alto, né? Exato. E então a dificuldade ali foi essa pra você? Foi grande. Aí, ou teve mais dificuldades? Muitas caminhadas, né? A gente literalmente chorava caminhando e eu pedia pra Karina cantar. Aí você já tinha casado com ela? Não. Era namorada. Quando eu voltei dessa viagem, eu falei, essa mulher da minha vida, não existe outra. Essa que faz as loucuras comigo, é essa que eu quero. Eu sempre fui um grande... Quem me conhece bem, eu era um solteiro convicto, morria de medo de relação. Mas naquele momento, eu achava curioso, quantas pessoas têm um clique. Como é que você descobriu que a mulher da sua vida é a mulher da sua vida? Como que aconteceu, né? Como que chegou nesse ponto? Aí eu perguntava... A Karina era de onde? Da Granja. Eu morava na Granja, eu morava na Vila Mariana. E você na Vila Mariana? Isso. Nossa, e aí vocês se encontraram onde? Você já falou? Uma amiga apresentou, uma amiga em comum. Uma amiga em comum. E aí eu tive certeza, eu achava curioso, uns amigos, todo mundo falava assim, dar a volta ao mundo com alguém é um casamento. E falava, nossa, até por isso que eu demorei pra convidar ela. Me dava outra cara de... Porque eu não tenho essa certeza. Eu chegava para um amigo meu que tinha acabado de casar. Chegou um momento, você teve certeza? Ele falou, tive. Cara, eu não tive isso ainda, então acho que não é ela. Então eu acho que eu não vou convidar ela para viajar comigo, porque eu não tive isso. E não foi engraçado. Ainda, né? Na volta da viagem, do trekking, quando você vive assim ali, eu fui no meu limite, é físico, intelectual, é muito psicológico. É muito psicológico. E lá, nessa viagem, você não trabalhou, você foi passear. Você deixou o trabalho e foi mesmo. Me licenciei, deixei com a minha sócia, tinha dinheiro guardado e eu fui. E até tem uma curiosidade, assim, que eu brinco, né? Durante a subida, não tem, assim, tem lodges, assim. Então, é uma estrutura que tem uma cozinha, uma área comum, que as pessoas ficam ali, chegam tarde do dia, se reúnem para se aquecer, não tem calefação, eles colocam... tudo coladinho, o cocô do iaque como para queimar, para poder aquecer, e eles ficam jogando baralho, matando tempo para ir dormir, porque a hora que você vai pro quarto, não tem outra coisa senão entrar no sleep bag de pena de ganso, fechar e torcer pro seu corpo aquecer logo e você dormir. E o sleep bag você que leva ou tem lá? Você leva. Porque lá não tem nada, né? E entre os nepaleses, né, eles conversam entre eles e fazem uma aposta de quem eles acham que vai conseguir chegar e quem não vai. Ele falou, meu guia falou que era unânime, eles olhavam pra mim, todo mundo falava que eu não ia conseguir. Porque de tão que eu tava debilitado. Mas eu acordava de manhã assim, olhava aquelas montanhas, me sentia assim... Aquilo você tá próximo de Deus ali, é muito forte. Curava, a natureza, me curava e ao longo do dia eu ia piorando. Então, quando eu voltei, eu falei, Karina,
ela é a mulher da minha vida. Vou casar com Deu ela. o clique. Aí eu criei na minha cabeça que no final da viagem eu faria um casamento surpresa numa praia no Havaí. Caramba! Não! Foi. Sim, casaram no Havaí. Meu Deus! E aí Eu nós- vi a foto. Nossa, devia ter foto pra colocar aqui no programa, a gente já ia vendo as fotos. Depois eu passo pra vocês. Manda, curiosa. Eu vi a foto já. Tem um álbum. Então ela só descobriu que ia casar quando deram um buquê na mão dela. E Aí você gente- pediu ela em casamento no seu casamento? Eu pedi ela em casamento um pouco antes. Né? Na viagem? ou A não? gente, lá no. Não, lá no Havaí. Lá no Havaí. Lá no final da viagem. Aham. Foi um casal de amigos meus lá. E a Karina queria ver um show de Hula Hula. A gente inventou uma história que esse amigo tinha comprado pra gente um ingresso para um show de Hula Hula que todo mundo tinha que ir de branco. Ai, caramba! Aí a gente foi para um lugar, para uma praia deserta, que tinha um restaurante de um lugar e outro lado tinha uma trilha que chegava numa praia deserta. Então eu falei, Carinha, vem aqui. Ela falou, vem aqui aonde? Vamos fazer nossas orações, porque todo final do dia, isso que é uma coisa que a gente perde a conexão com a natureza. A gente parava para ver o sol se pôr. E ali a gente fazia uma oração juntos, a gente transbordava de alegria e gratidão, que é essa emoção que eu quero reviver com meus filhos, que depois eu conto para vocês. Todos Eu os já dias. tô emocionada, só de imaginar. Todo dia a gente transbordava que a gente precisava agradecer. Então a gente parava e fazia oração. Ela falou, mas e eles? Não, deixa ele, que ela comprou o convite pra gente, deixa ele lá. O que ele foi? Enquanto eu chamei ela para um canto, ele foi organizar aonde seria o casamento. E aí eu falei para ela, faz a oração. Ela falou, fechar os olhos, agradecer a saúde do meu pai, nosso amor, a nossa união. Aí eu botei na mão dela uma concha que eu tinha achado num mergulho na Indonésia. Eu vou chorar. Que lindo. Aí ela Gente. que é isso? Eu falei, abre. Aí tinha um anel com pérola. E aí eu fiquei de joelho e pedi em casamento pra ela. Nossa! Então era por isso que você tava cheio de segredos e tal. E foi toda aquela emoção, e chorou. Ela falou, mas eu quero casar na praia. E eu comigo, deixa comigo, né? Agora. Vai se realizar Deixa comigo. aqui ainda. Aí a gente ficou ali naquela emoção e tal. Eu já tinha organizado antes, eu contratei uma cantora havaiana, que eu queria que fosse da cultura polinésia. E ela é uma autêntica polinésia, e que ela ia fazer uma celebração pra gente. Ela ia fazer a celebração. Aí, vamos lá encontrar eles agora. A gente saiu. Aí tinha o cara do restaurante. Vocês estão... Falei, cadê meu amigo? Vocês estão procurando? Falei, então, é ali, ó. O cara olhou pra mim, piscou, né? Ele já sabe tudo combinado. Aí a gente pegou a trilhazinha e deu de cara com essa amiga, a Carla. Aí ela veio, colocou... Aí ela falou assim, e aí, Cacá? Que ela chamou ela de Cacá. E Cacá, você fala... O que você respondeu? Ela, sim, claro, né? Aí ela tirou o buquê de trás do... Então se prepara que o casamento é agora. Nossa, gente, eu acho que eu ia cair. Ele é dura. Chama o médico, por favor. Aí ela pegou o buquê, aí a Carla colocou a coroa nela de flores, colocou o que chama de ler, que é também de flores para o homem, na tradição havaiana. E a Mihana estava do lado, tocando o ukulele. Tinha umas flores e tal, preparado, e ela fez uma celebração invocando os poderes da natureza, na língua polinésia e inglês. Polinésia e inglês, e a gente fez todo... Ai, que lindo. E aí não para por aí. Naquela noite, aí a gente celebrou, depois jantou juntos, e naquela noite a Karina falou, olha, a gente já vinha falando sobre filhos e tal, e ela, vamos ter o nosso filho... Aí ela falou assim, eu tô naquele período aí. Falei, vamos fazer nosso filho hoje? É hoje? Vamos aproveitar que já tá quente aqui. E veio o Daniel. Veio o Daniel. Nossa, então ele foi lá no Havaí, ele já tava lá. Ele tava lá esperando. E aí um dia antes de embarcar de volta pro Brasil, a gente fez o teste, deu positivo, a gente voltou pro Brasil, ninguém sabia. Aí minha família, choradeira, Duas ano e meio emoções, depois, né? Se abraça e tal, a gente se reuniu aqui na granja. Na granja. E aí ela falou, a gente queria trazer um presente pra todo mundo, né? Pô, imagina, vocês são um presente e tal, lá. Mas a gente conseguiu trazer uma coisinha. Aí a gente abriu a mochila e tirou um bodyzinho. Aí foi aquela choradeira. A saudade que eles estavam de vocês já. Mas chegar com... Ai, lindo. E a gente voltou com
aquilo foi tão mágico. É ainda, falar disso me emociona. A gente... Falar disso me emociona, tá? Não, eu imagino você que viveu. Porque assim, a gente, os seres humanos, que a gente acha que tudo tem que ser programado, tudo tem que ser... É o que você estava falando, tudo tem que ser medido, tudo tem que ser controlado. E falar disso emociona justamente por isso. Porque eu acho que todo mundo teria essa vontade, mas não tem a coragem que vocês tiveram. E isso é incrível. É o propósito. E a gente voltou com a certeza que a gente faria isso de novo. E que a gente queria proporcionar para os nossos filhos isso. Depois de quanto tempo que vocês, lógico, né? Vocês organizaram essa que vocês vão fazer agora. Mas depois de quanto tempo dessa viagem de 500 dias? E aí, o que a gente fez? A gente voltou com a certeza. E é legal que, assim, aí o escritório tinha que começar de novo. Isso também. E aí, se começar de novo o escritório... a Karina grávida, vim morar na granja, na casa do sogro, o peso da responsabilidade. Só que, assim, tinha muitos ensinamentos muito fortes, assim. A gente estava muito forte no propósito. Vocês estavam abertos, a gente sabia com a clareza daquilo. Estava muito claro como a gente tinha que viver. Em uma vida minimalista, né? Menos é mais. Saber que bens materiais... tomam o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa energia, a nossa vitalidade. Então, eu construí um escritório, reconstruí o escritório já com uma pegada leve, uma pegada sem glamour, sem status, sem uma infraestrutura leve. Foi tudo para nuvem. A única coisa que a gente investiu em tecnologia. Foi engraçado que o cara do TI do escritório falou: Pablo, quando veio a pandemia, pra gente não mudou nada. Porque já estava tudo estruturado. Anos atrás a gente já vem estruturando dessa forma. E esse novo modelo deu muito certo. E continua dando certo. Hoje, passados 3 anos, a gente continua em home office, todos muito felizes, trabalhando, e o escritório continua crescendo nessa estrutura leve, mais com feliz, propósito, com busca de resultados, com mais focado no resultado, nas pessoas, nas pessoas dentro, nas pessoas fora. Então, isso... E é engraçado, porque quando eu fui viajar da primeira vez, quando foi que o escritório estava atingindo o break-even, você é louco, agora que você sofreu tanto e você vai... porque mais de um ano, vai abrir mão do escritório. Meio. Eu vou te falar que a experiência... Se eu tivesse continuado com o escritório antes, provavelmente ele não teria chegado na metade do patamar que ele está agora. Olha que incrível. Recomeçar, eu brinco que é igual um computador, que ele não está funcionando bem, reinicia porque não está indo bem, ou reinicia para ele fluir melhor. Foi isso que eu fiz na vida. Inclusive meus bens materiais. Eu me doei tudo, eu não tinha nada, eu só tinha uma mochila. Minha vida era uma mochila. E vocês viajavam como mochileiros, é isso? Sim. Que você falou E era difícil? É difícil viajar? Como que funciona aqui na sua cabeça? É muito bom, é muito livre, assim, porque a gente tinha liberdade para ir para qualquer lugar. E uma coisa que é importante numa viagem longa é você fugir, escolher o clima certo no lugar certo. Porque se você está num lugar paradisíaco, no clima errado, você está no Caribe, no período dos tufões, ou nas Filipinas, ou nas monções, na Indonésia, na Tailândia, na Índia, é uma roubada. Então, a gente, quando começava o clima não estava legal, a gente pegava um avião e ia para outro lugar longe, então era muito bom. O ruim era montar e desmontar a mochila todo dia. Isso era chato, isso era incômodo. E dormir numa cama estranha todo dia. Então... isso era... E o desapego, né? Desapego. Total exatamente. desapego. Mas conta agora. Sei que vem novidades por aí. Você e a Karina estão aí trabalhando num novo propósito, que inclui Daniel e Alice. E eu queria saber como é que é isso. Que missão é essa? Que vida é essa? Que propósito é esse maravilhoso? Sim. Ai, Pablo, fala a idade dos seus filhos de novo, por favor. 8 e 5. Nossa, Tem 2 tchutchuquinhos lindos. Um Pablito e uma Carininha. Então, a gente voltou com o propósito de viajar de novo, né? E proporcionar isso não só para eles, mas para os nossos filhos, principalmente. Né? Eu falo assim, eu não podia ter passado por essa terra sem ter visto as coisas que eu vi e vivi. Eu precisava disso. Né?
né? Seu propósito, sua missão. Era o meu coração urrava Batendo por ali, isso. E a gente quer... E a riqueza que traz, os créditos, a experiência, os frutos que eu colho até hoje, diariamente, por essa experiência. Então, a gente decidiu que nossos filhos viveriam isso. Eles não poderiam ser cedo demais a ponto deles nem lembrarem, nem tarde demais a ponto deles não quererem ir mais. Né? Então, a gente escolheu nesse período intermediário. Quando a gente esperou a Alice nascer, que a gente imaginava pelo menos ter 2 filhos, para marcar a nova data. E quando a Alice nasceu, a gente marcou a data, que seriam... Então já tem 5 anos que tem essa data. 2023, que seria 10 anos depois da primeira saída. Né? Então a gente agora, em 2023, a gente vai dar uma outra volta ao mundo. Quantos dias? Muito mais dias. Quantos? 5 anos. Na verdade, assim, a gente fala, enquanto for bom para nós, para todos nós... Para a família, né? A gente vai continuar. Isso pode durar 6 meses, 6 anos, 12 anos... Ô, Pablo, mas 15 anos, o tempo que for a necessário. estrutura agora é outra, né? Do que a viagem que você fez, só você e ela. Uma preparação. Agora, na verdade, não é um sabático. Agora é uma nova forma de viver. É uma vida nômade. Eu vou continuar... Dessa vez eu vou trabalhar, né? Então, a gente vai viajar de motorhome. Então, a gente está terminando de construir um motorhome todo personalizado, com autônomo, com muita tecnologia embarcada, de uma empresa chamada Estrela Mobil, que fica lá em Santa Branca, do lado de Jacareí, que abraçaram o nosso projeto. Eles têm muita tecnologia, o pessoal que lá o berço deles foi Embraer, são engenheiros aeronáuticos, então eles criaram um motorhome que a gente não dependa, tem totalmente autonomia de energia energética, a gente tem reuso de água, vai ter a antena Starlink do Elon Musk lá, então a gente vai ter internet em qualquer lugar do mundo. Legal. E aí eu vou continuar trabalhando e o meu trabalho que vai continuar, vai poder financiar essa viagem. A Karina parou de trabalhar agora e ela vai se dedicar às crianças. Ela vai ser a principal mentora das crianças no homeschooling. Eles vão estudar, vão continuar estudando, mas é uma escola ou a Karina, é um homeschooling. A Karina, ela é um homeschooling. Ela se preparou para isso. Exatamente. Eles já estão matriculados numa escola americana chamada Com Lara. Então eles vão ter um diploma americano quando eles se formarem. Então eles têm uma escola, mas quem vai passar toda a mentorar é ela. É ela, exatamente. E aí outra também, assim, outra coisa bem disruptiva, assim, que pra gente, a gente é muito... Embora a escola, na história da humanidade, é recente, né? Ela tem, não sei exatamente, mas não deve ter 2 séculos, né? De período escolar, né? E a escola tradicional veio muito do período da era industrial, né? Ensinar em massa. Isso está muito retrógrado e defasado pelo mundo que a gente vive hoje. E difícil motivar as crianças atuais nesse modelo de ensino antigo, tradicional. E a gente, qual que é a visão dessa escola? É uma escola que existe há 50 anos. A matriz dela é dinamarquesa, tal, mas é americana, tem filial em Portugal e tem tutores brasileiros. E que é a partir do interesse da criança, da matéria, do que ela está interessada, você começa a aprofundar esse interesse, acoplando algumas matérias, né, dentro da grade obrigatória brasileira também, e ele se aprofundando com base no interesse dele. E ele vai aprendendo também a ele buscar o conhecimento, ele aprender. Então, na medida que ele vai crescendo, ele vai se tornando um autodidata. Então, ele assim, mas todo mundo se preocupa, mas aí diploma, faculdade, ele vai ter um diploma americano, né, que pode ser validado no Brasil. O que se ele quiser estudar direto nos Estados Unidos, ele nem precisa fazer nenhuma validação, nem aquela prova que eles fazem. Nada disso. É uma adequação, ele já vai estar apto para poder ir direto. Então, é uma outra forma de enxergar.
eu conversei com muitas famílias que estão viajando há anos, porque eu pesquiso desde então, há 10 anos eu venho pesquisando esse tema. Né? E você tem contato, né? Foi estudando, foi... E as pessoas Exato. que você encontrou no meio do caminho na outra viagem, uma Exato. série de Ai, a curiosa situações. aqui. Mas agora você já tem um planejamento de estradas ou Como você que tá? vai no flow. no formato aonde eu vou, aonde eu cheguei? Não, a gente vai indo, vai Vai experimentando, sem prazo, sem data, sem destino determinado. Mas vocês vão parar um pouquinho num lugar, ficou ali... Sim, exatamente. Eu primeiro, agora esse ano, a gente provavelmente sai em junho. A gente vai viajar pelo Brasil, até para poder testar o veículo, né, as adaptações, voltar, a garantia do carro. A gente comprei uma Mercedes Sprinter, que só a cabine, atrás é como se fosse um caminhão, e atrás eles constroem um quadrado, Que é a casa. que é a casa completa. Em cima da cabine tem uma cama de casal que é das crianças, tem uma sala grande, que a gente pediu que a sala fosse grande, que é um ambiente de estudo e de trabalho. Aí tem cozinha, tem banheiro, a nossa cama. E então a gente vai seguir pelo Brasil e depois provavelmente o Uruguai até o Ushuaia. Aí depois o Ushuaia sobe pelo Pacífico, todos os países da América do Sul, entra na América Central, entra na América do Norte até o Alasca. Aí volta do Alasca para os Estados Unidos, põe no navio e manda para a Europa. Para a Europa, E da Europa eu quero fazer meu grande sonho, que é as duas costas da África. De Marrocos até a África do Sul e de África do Sul até o Egito. Depois a Europa, a Ásia, Oceania... E cruzar e voltar pelo Pacífico. Gente. Outra coisa, você mostra nas redes sociais ou isso daí você faz aí? Você vai mostrar tudo isso pra gente? Conta pra ela, A gente quer... eu gosto de compartilhar, né? Eu gosto de inspirar, eu gosto de inspirar. Sim, né? Nossa, muito. Inspira, Em pessoa. Sim, justamente. A Paty falou, Poxa. acho que foi segunda ou foi domingo, né, Paty, que você falou que ia convidar ele. Eu falei, mas é óbvio que ele tem que vir. Justamente por isso, inspiração. E daí também que graça teria se você fosse fazer tudo isso e não compartilhasse com a gente. Tem um canal no o canal Instagram, dele? uma rede no Instagram que chama Expedição Curumim. Então, quem quiser acompanhar, É a sua? é Expedição Curumim. Tá. A Karina, Pablo, Karina, Daniel e Alice. Então, pessoal, quem quiser acompanhar essa aventura, essa vida maravilhosa, vários aprendizados de Pablo, Karina, Alice e Daniel. Entra lá no Instagram, Expedição Curumim. E já comecem a segui-los hoje. Quem tiver esse sonho aí, porque eu vou seguir com certeza, porque eu fiquei aqui, Ô, Gustavo, você vai assistir o programa. Já assiste, já presta bastante atenção na história dele, porque, olha, eu fiquei encantada. Encantada. Não, é sensacional. E no Instagram também já fala da escola, como que vai ser, questão do motorhome. Então, assim, tem várias dicas já que ele já dá ali. Decisões, né, que já foram tomadas. A gente quer compartilhar e, assim, para compartilhar com a família, com os amigos e para inspirar pessoas, a gente que tem um sonho parecido. Eu digo, você é milionário? Não sou milionário, não tenho nada especial, eu tenho um sonho, um propósito. É isso que eu ia perguntar, precisa de muito dinheiro para isso? Então, para você ter noção, o custo de vida vai ser metade do custo de vida que eu tenho hoje. Eu tenho mais barato estar viajando do que estar morando em São Paulo. Mas aí se eu não estou em São Paulo, não tenho uma fonte de renda. Aí o segredo talvez é conseguir trabalhar remotamente, seja o que for. Né? Porque dessa vez você falou que você vai trabalhar. Exatamente. Então não é uma coisa que você vai assim sem respaldo, o né, escritório ele financeiro. atingiu há uns 2 anos um equilíbrio. A gente abriu uma nova empresa que chama WayMind Invest, que é uma empresa que eu arremato imóveis em leilão, reformo e revendo. Né? E essa empresa, você continua trabalhando ou você tem as pessoas que vão cuidar aqui para você? Eu vou continuar trabalhando e tem pessoas aqui, tenho sócios aqui. Né? Então, a gente usa recurso próprio, que a gente já disponibilizou, por isso ela nasceu com o propósito de ajudar os advogados, os sócios, a multiplicar os seus recursos, a aposentar eles. A ideia era assim, como
garantir, já que a gente não tem uma aposentadoria, uma garantia, o que a gente poderia fazer para multiplicar o que eles geram trabalhando? E isso nasceu o Mind. E aí contaram para a esposa, para o amigo, para o vizinho. De repente, uma fila de gente querendo participar, com muita resistência inicial, com bom joinvilense, cultura alemã, que não quer pegar dinheiro dos outros. E eu resisti um pouco a isso, mas depois a gente entendeu que era um negócio, que era um modelo de negócio que eu deveria deixar experimentar. Então, hoje a gente já recebe recursos de investidores também para poder investir, a gente investe juntos, né? E dar esse benefício para os advogados do escritório e para os investidores. Isso, a maior parte desse trabalho eu consigo fazer remotamente. Né? Então, tem minha mãe... Tem uma equipe sensacional. A Patrícia que vai conhece bem. presencial, né? Tem uma equipe que está presencial, fisicamente aqui, tocando... Os parceiros. Os parceiros. Boa parte dos parceiros são BNI, né? Então, Vivian, BNI, Sidney, Ari, são todos parceiros da WeMind que ajudam a roda a virar aí. Falando de BNI, teve um episódio, acho que o episódio 10, se não me engano, eu falei do meu padrinho. Gente, é ele, viu? O meu padrinho do BNI é o Pablo. É o Pablo, você tinha falado a verdade. Ele. Foi lá e falou, não, Paty, você mais que isso, vamos embora. Tamo junto. E super me ajudou. Sou super grata aí, gratidão mesmo. Pela acolhida, por tudo, pelo aprendizado. E, pessoal, aquilo que eu falei também, da questão de relacionamento, conexão. O Pablo foi um dos primeiros que emprestou a reputação dele, a confiança dele para mim, em vários clientes. Gratidão. Obrigado. E Pablo, para você, o que você deixaria de mensagem? Não que a gente não está acabando ainda, mas eu acho que é bacana você deixar uma mensagem para quem tem um sonho desse que você está fazendo e não tem coragem, ou por um motivo, ou por outro, ou por achar que é caro, ou por achar que é impossível, como eu acho que talvez um dia você também achou, né? Sim. Que seria impossível. O que você gostaria de falar para essas pessoas? Marca a data que o dia chega. Aê! É isso. E eu vou agora contar um pouquinho minha experiência sobre isso. Eu marquei a data, né, em fevereiro de 2013. Era para ser janeiro, mas a Karina rompeu 2 ligamentos uns meses antes. Então, a gente teve que viver essa aprovação. Faltava 1 ano para a viagem, menos, eu não tinha R$1 guardado. Mas eu acreditava e as coisas fluíram. O que eu acho assim, a parte mais difícil é tomar a decisão. Eu vou fazer isso e marcar a data. Depois, você no seu dia a dia, essa é a grande decisão. O resto são micro decisões. Então, você começa todo dia a ser guiado por essa grande decisão e tomar pequenas decisões que te levam naquela direção. Eu vou comprar uma calça nova. Mas eu preciso de uma calça nova? Essa calça nova vai me levar na direção do meu grande objetivo? Não, então eu não preciso. E deixa de ser uma dor, um sofrimento, uma frustração, porque eu estou abrindo mão, fazendo uma renúncia em favor de algo maior. E outra coisa que eu sempre recomendo é compartilha. Envolve. Porque quando você compartilha, a Paty é minha amiga e eu falo, Paty, eu tenho um sonho de dar a volta ao mundo em 2013. É o meu maior sonho. Ela vai ficar neutra nessa... Ela vai pensar assim, o cérebro dela já começa assim, o que eu posso fazer para ajudar ele a realizar esse sonho? É isso mesmo. E eu acho fundamental compartilhar. As pessoas ficam guardando com medo segredo, da inveja, com às medo, vezes. é uma bobagem. Eu vou falar, porque daí a outra pessoa pode sentir inveja e daí destruir o meu sonho. Você acredita nisso? Eu acho que isso pode até existir, mas ele é muito pequeno perto do poder do compartilhar. das pessoas quererem, desejarem o seu bem e se comprometerem com o seu objetivo. Concordo. Então, e aí... E é claro para mim que as coisas começam a se alinhar para que aquilo aconteça. E vão se alinhando, e de repente a gente fica até assim, extasiado de começar a se... Não é possível que tá tudo acontecendo para dar certo. E aí é aquela fluidez, assim, você começa a se perceber, identificar os sinais que isso tem que acontecer e etc. Então,
se é um sonho de verdade, não é uma projeção dos pais, da mãe, da sociedade, do namorado, porque existe muito isso, né? As pessoas projetam... Na vida dos outros, né? Assim, sonho dos outros. Eu tenho que ter isso. Todo mundo teve. Eu tenho que ficar milionário, que eu vou ter uma lancha, um helicóptero. Essas bobagens. Ter pra quê, né? Qual que é o propósito? Se tiver um propósito, ok, bacana. Então tem um propósito, um sonho. Faz sentido. Mas a gente reproduz muito o que a gente ouve. E se é um sonho de verdade... Seja qual for, o meu era viajar, não precisa ser viajar, né? Pode ser outro, qualquer outro. Qualquer sonho. Às vezes, para algumas pessoas, até uma viagem, vai, ou viagem, ou qualquer outra coisa que a pessoa sonha, né? Já é difícil. Hoje a gente fala de coisas... A gente tá falando de viagem porque justamente... De sonho, às vezes de ter a sua casa, né? De casar, de ter exato, filhos. exato. Tudo isso é um sonho, tudo é um propósito. De encontrar aquele clique e falar, é a mulher ou o homem da minha vida. Eu até almocei com um amigo meu, contei uma história pra ele, né? Que dizem que o cérebro não para, né? O cérebro, ele não para, ele fica tudo querendo... Nossa, não para mesmo, já percebi o meu. Ele fica criando... E ele fica criando problemas, né? E intriga, pensando. E aí, quando você tem um problema, você decide resolver o problema, você cria outro problema, que resolveu o problema, e não para. Aí... Dizem que então, já que ele não para de criar problema, cria um problema grande para você mesmo, digno da sua atenção, que vai sobrepor todos esses outros problemas pequenos. Isso. Né? O Gandhi, né, decidiu libertar a Índia sem uso da força. Madre Teresa do Calcutá decidiu livrar uma grande população da miséria. Então, criaram grandes problemas. E eu acho que cada um cria um problema que é digno dessa vida, né? Da sua atenção, da sua energia e aí marca a data. Não, e é isso. Ele vai chegar. Você tá falando, é tão sensacional, porque o nosso cérebro ele é tão perfeito, ele é tão poderoso, e realmente ele não para. A gente devia usar melhor ele. Então, quando você lança a pergunta para eles, como isso pode ser melhorado? O que eu posso fazer agora? Até a pergunta, qual o meu propósito, qual a minha missão, joga para ele, deixa ele pensar. Ele vai pensar. Se com propósito ou sem propósito, ele vai pensar. Então, muitas vezes em situações complexas, lança a pergunta e deixa ele trabalhando, porque ele vai trabalhar as 24 horas. E aí ele começa a trabalhar a seu favor. Exato. Ele fala, opa, como isso pode ser melhorado? Do nada, uma hora, você vai falar assim, gente, não pensei, isso aqui vai ajudar. Isso aqui... As coisas vão entrando num caminho, num fluxo super positivo. Dá uma direção, né? Dá uma direção. E outra coisa que é bacana, quando ele entende o propósito, né? Ele sabe que existe um propósito, que tem uma missão ali, ele vai trabalhar a favor. Então, até nos momentos de mais incertezas, de mais complexos, ele vai... às vezes eu falo, gente, só pergunta para ele, como isso pode ser melhorado? Vai dormir e deixa ele pensar, deixa ele trabalhar, porque ele vai trabalhar. Então, a gente tem essa potencialidade, isso é um dom nosso, do ser humano, né? Então, é aproveitar isso para buscar o propósito, se eu não sei o propósito. Mas eu já sei o propósito, então usa ele para te fazer alcançar o propósito. E marca a data que um dia chega. Um dia chega, nossa, eu nunca vou esquecer. Não, essa frase é inesquecível Pablo, mesmo. Pablo, bom, agora tá acabando, né, o nosso... Ai, que pena, mas foi sensacional, Gente, incrível. Muito, muito, muito obrigada. Imagina, foi um prazer. Por sua participação, que me emocionou. Tô emocionada. A gente tava falando no episódio anterior, né, sobre a minha gratidão, que é pela vida. E várias coisas que você falou aqui me trouxeram alguns insights do que eu vou mover agora para minha vida. Mover. É um motivo para a ação. Então, é muita gratidão mesmo. Obrigado. Tenho certeza que não foi em vão a sua presença aqui, tá? Com certeza. E você quer deixar mais alguma palavra? Ou você já falou, marca a data? Marca a data que o dia chega. Quem tiver um sonho, quiser tirar mais dúvidas, tal, a gente, né, lá pelo Instagram, a Karina que fala que ela é influencer. Ela tá maravilhosa. Eu sigo. A gente tem o maior prazer de compartilhar. Acompanhe. Um objetivo da viagem. Falar, mas qual que é o objetivo agora? Acho que o objetivo anterior era conhecer lugares, né? O meu objetivo principal agora... E eu descobri, conhecendo lugares, que os lugares são maravilhosos se você tem boas experiências com pessoas.
Se você vai num lugar maravilhoso, tem uma péssima experiência, aquele lugar não é legal. Não é legal. É isso. Né? E aí, em algumas roubadas que eu estava com pessoas bacanas, tenho ótimas memórias. Então, agora, pensando nisso, a gente quer conhecer pessoas, quer se conectar com pessoas. Quem quiser receber a gente aí em qualquer lugar do país, manda uma mensagem, tô aqui no interior da Bahia, vem aqui na minha casa. Eu vou. Não convida que eu vou. Não convida. Podem convidar, porque... muito legal, no Insta, já tem algumas pessoas, vão passar por Santos? Passa em Santos, vem aqui na minha casa. Eu vou. Vocês vão passar no... É sensacional. Falei, ai, gente, dá vontade de ir junto. Não, eu amei a ideia do Instagram, porque a gente vai acompanhar ali, ó, dia com dia. E agora eu vou acompanhar também, eu adoro. Eu tô nas redes sociais direto. E assim, a questão do desapego, né, pra gente finalizar, isso é tão importante. Sim, deixa a sua frase também, fala do desapego, já deixa a sua frase maravilhosa. A questão do desapego, quão é importante a gente desapegar, né, das coisas, principalmente das coisas materiais, às vezes é até um peso que a gente carrega do ter que ter, né, e pensar mais em ser, né, ser mais, viver mais, colecionar mais momentos e emoções. Então, eu e meu marido, a gente tem um propósito, né, de, no mínimo, 2 viagens por ano com as crianças, no que eles quiserem, né? Então, a gente decide juntos, conversa juntos e fazer isso por eles e por nós. Então, assim, de poder estar, experimentar situações com eles. Né? Então, a gente tem conseguido, né? Isso é recente, então tem 2 anos seguidos que a gente tem conseguido fazer as 2 viagens por ano, e isso gera tanta memória afetiva, tanta memória positiva nas crianças, vocês, e tanta conexão com a gente, que assim, é uma viagem mais incrível que a outra. E aí não importa se a gente já pegou hotéis de luxo, digamos assim, muito legal, bonitinho, já pegamos perrengues e as crianças de boa, não importa se a gente vai dormir no chão, se a gente vai dormir numa cama king, não importa, nós estamos juntos ali vivendo aqueles momentos. Então assim, até a questão do acordar cedo, não importa, a gente vai acordar 7 horas e a gente veio aqui, não veio pra dormir, a gente veio pra passear, então assim, e isso é uma experiência, né, pra nós, que a gente era muito... trabalho, de olhar e falar, não, o que eu quero deixar para eles, né? Então, esses momentos que a gente está vivendo, isso tem fortalecido muito o nosso relacionamento com eles, nosso relacionamento como casal. Então, é o ser, né? O viver, o experimentar, colecionar bons momentos. Exato. É isso. É a sua frase? Colecionar essa foi minha reflexão. Não foi nem frase hoje. Foi maravilhosa essa reflexão. Amei, tô amando. Bom, gente, nosso programa tá chegando ao fim, mas a gente espera vocês todos os domingos às 18 horas aqui, ó, no canal, no Programa InspiraCast, lá no Instagram, Programa InspiraCast também. E eu agradecendo novamente ao nosso patrocinador aqui, Ekin. Olha, hoje eu tô toda maravilhosa, toda do brilho. A gente toda no ouro aqui, oxalá. É muito ouro. Obrigada e obrigada a vocês também pela audiência e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.